Boa noite a você que nos acompanha aqui no estudo semanal, no nosso estudo semanal Conhecendo o Nosso Lar. Seja muito bem-vindo a mais um encontro onde nós teremos a oportunidade de mergulhar nessa obra fantástica e extrair dela, como tem sido feito aí nos nossos encontros, todos juntos estamos conseguindo extrair da obra de André Luiz profundas reflexões que têm nos auxiliado sobremaneira a melhorar o nosso comportamento, a nossa conduta, os nossos padrões mentais, nos trazendo novas perspectivas. E esse é também o título do capítulo que nós vamos analisar na noite de hoje. Capítulo 26 de Nosso Lar, intitulado Novas Perspectivas. Esse capítulo me encantou. Todos os capítulos são muito especiais, mas eu devo confessar a vocês que esse capítulo me trouxe um encanto diferente. Ele vai nos trazer uma primeira mudança de postura de André Luiz mais intensa. É como se nós começássemos a ver André Luiz colhendo os frutos do seu esforço, da sua transformação, fazendo bom proveito dos conselhos, das orientações que recebe e conseguindo então iluminar a si mesmo para que possa iniciar as suas atividades de trabalho. Então, o título do capítulo, Novas Perspectivas, ele já nos traz uma esperança, porque o próprio sentido dessa palavra, perspectiva, quando nós vamos pesquisar aí os vários sentidos que ela tem, ela pode significar um ponto de vista, ela pode significar olhar algo sob determinado prisma, mas ela também significa a renovação de esperanças, enfim. E tudo isso para nos dizer, provavelmente, o título desse capítulo, que esse é o momento que André Luiz está vivendo. E ele deve ser inspirador para todos nós que lemos esse livro, estudamos esse livro e buscamos retirar dele, então, subsídios para que também tenhamos novas perspectivas na nossa jornada encarnatória. Então eu te convido para vir conosco nesse mergulho que nós vamos fazer junto às reflexões que André Luiz nos oferece sempre. Isso é uma metodologia que nós adotamos, colocando André Luiz para dialogar com as obras básicas, com Emmanuel, eventualmente com Joana de Ângeles e outros autores aí das obras espíritas. Então vamos lá. Nós trouxemos nesse primeiro momento da nossa análise, nós vamos dividir a nossa análise em dois momentos. O primeiro nós vamos destacar como que a oração está sendo um elemento chave nessa mudança de André Luiz, nessa mudança de perspectiva de André Luiz. E no segundo momento nós vamos ver como que a mudança de comportamento dele no sentido de uma maior humildade, já que, como a gente viu no capítulo anterior, esse foi o cerne, o centro do conselho que Dona Laura deu para ele, como que essa mudança no comportamento dele, se preparando aí para assumir algumas tarefas, vai fazer ele também se tornar um servidor, ou pelo menos começar a exercitar a posição de servidor, não mais a posição de destaque no trabalho que pretende realizar, mas a função de servidor. Então nós vamos dividir
a nossa análise da noite de hoje nesses dois momentos. Nessa primeira parte, eu trouxe para vocês dois pequenos trechos do capítulo em que André Luiz nos diz assim: anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Aqui ele saiu da casa de Dona Laura juntamente com um trabalhador chamado Rafael, que o está guiando para o Ministério da Regeneração. Ele vai passando por alguns locais e aí vai tendo novos olhares a respeito da colônia espiritual. Prossegue ele dizendo: contudo, seguia Rafael em silêncio. Vejam só, isso aqui é um começo da mudança da atitude mental de André Luiz. Seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Lembram que no capítulo anterior, Dona Laura deu muitos conselhos para André Luiz em torno da postura de curiosidade não saudável, que deveria ir sendo substituída pela postura de servir, de colaborar. Isso aqui já é um primeiro efeito. Vejam, meus amigos, como que o espírito no seu processo evolutivo pode nos surpreender. Porque esse é o mesmo André Luiz que há pouco tempo estava nas regiões inferiores no umbral, questionando ainda a existência de Deus numa postura de profundo orgulho. É por isso que Deus não perde as esperanças em nós. Então ele está nos dizendo aqui que seguia Rafael em silêncio, mudando a sua atitude mental, evitando excesso de indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. André Luiz não somente abandonou a postura curiosa e indagadora, não que isso fosse um problema, mas isso aliado à vaidade e ao orgulho, sem o espírito de servir, nós vimos no capítulo passado, prejudica os anseios que ele tem de efetivamente colaborar em alguma atividade. Então ele não somente abandonou essa postura, como está aderindo a uma postura em que a prece deixa de ser um momento específico e passa a ser uma atitude mental. Não é essa a expressão que ele está usando aqui. Ele usa a expressão novo gênero de atividade mental, mas eu vou colocar aqui essa outra forma de identificar essa postura de André Luiz, essa atitude mental dele de oração. E nessa atitude mental, ele busca sintonizar com o bem, solicitando a Jesus que o pudesse auxiliar nesse novo momento, a fim de que não lhe faltasse trabalho e forças para realizar esse trabalho. Antigamente, prossegue ele dizendo, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Essa parte aqui é um bom humor de André Luiz, né? Ele está dizendo como se Rafael virasse para ele assim e dissesse: quem é você? Não vai fazer nenhuma pergunta, tá aí todo introspectivo. Então André Luiz está nos dizendo que ele adere,
a essa atitude mental de oração, que é algo novo para ele, porque como eu falei para vocês, há pouco tempo André Luiz estava no umbral com dificuldades de fazer uma oração, e foi na primeira prece sentida, verdadeiramente sentida, que ele conseguiu identificar a presença dos benfeitores espirituais que, agindo pela intercessão de sua mãe, já o visitavam há muito tempo sem serem identificados em função da postura orgulhosa dele. Então, aquele André Luiz, daquele momento, agora está se dizendo não mais avesso às manifestações da prece, mas que a utiliza como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Eu vou repetir essa expressão porque ela é muito importante. André Luiz afirma que está utilizando a prece como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Marcelo, o que isso significa? Ponto de referência sentimental? Fica mais fácil a gente entender usando de novo como contrarreferência os conselhos de Dona Laura para André Luiz. Lembram que ela falava que o intelecto tem que vir acompanhado do sentimento quando a criatura ingressa em novas atividades? A nossa análise do capítulo anterior teve como eixo exatamente esse equilíbrio. Então, nesse deslocamento do peso maior da razão sendo equilibrada com as pitadas do sentimento, a prece é esse alicerce que André Luiz está se utilizando para construir esse outro pilar do sentimento, a fim de que possa equilibrar o seu espírito pesquisador, de cientista, com essa outra base fundamental. E a ferramenta que ele usa é a oração. É fabuloso o que André Luiz está nos dizendo, porque ele poderia simplesmente tentar invocar sentimentos a esmo. Ele poderia tentar ser um pouco mais caridoso, ele poderia tentar, ainda que engatinhando, trazer à tona sentimentos que pudessem equilibrar esse espírito indagador, mas ele não faz isso de qualquer forma. Ele está nos dizendo que a forma que ele está encontrando de construir esse pilar é através da oração. Daí ele dizer que a oração é um valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O que isso está nos comunicando? Não somente nas atividades que nós realizamos, mas nos diversos contextos da nossa jornada encarnatória, em que nós, ocidentais, especialmente nós, quando encarnamos aqui nessa face ocidental do planeta em que a razão é muito explorada, como, por exemplo, o contrário do Oriente, em que há muito mais intuição em alguns sentidos, como nós somos muito racionais, nós temos dificuldade de trazer à tona esse sentimento. Não só por esse motivo contextual, mas porque, como diz Kardec, o mal da nossa civilização é a ausência do desenvolvimento do sentimento, do amor de forma geral. Nós caminhamos muito bem em razão e pouco em amor, em sentimento. E quando nós nos vemos às voltas com os desafios da vida, a gente também quer resolver tudo na base da razão, na base do argumento, na base da explicação. É saudável essa postura quando ela vem acompanhada do sentimento, porque a razão sem sentimento, ela vira acusação. É como diz
uma metáfora da Joana de Ângeles, da benfeitora do Divaldo Franco, a verdade desprovida de sentimento é como se fosse um diamante que você joga, lança na face de outra pessoa. Então, uma primeira lição que a gente tira para nós aqui dessa fala de André Luiz é que a gente pode usar a oração todas as vezes que, diante de uma dificuldade ou de uma atividade nova, que a gente se arvorar colocando a inteligência como carro-chefe, a indagação, o argumento, como se a gente precisasse vencer o outro pelo argumento, a gente pode compensar essa tendência buscando um ponto de referência sentimental através da oração, usando a oração como ferramenta. Deixa eu dar um exemplo mais prático ainda. Diante de alguma desavença, por exemplo, em casa ou no ambiente profissional, a nossa mente imediatamente começa a trabalhar argumentos, como se a gente precisasse vencer o outro. Então, usando aqui o que André Luiz está nos dizendo, a gente pode, num primeiro movimento de silêncio, buscar na oração essa movimentação do sentimento e essa inspiração superior, a fim de que os nossos argumentos possam ser vazados, ditos, com vibrações de amorosidade. Eu sei que não é um exercício fácil, mas é um caminho possível e muito profícuo dentro da nossa necessidade de avançar na construção dessa amorosidade. Então, André Luiz diz no trecho seguinte aqui que eu trouxe para Genésio, que é o ministro desse setor, ele diz o seguinte: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo ministério do auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Outra postura diferente de André Luiz. Lembram quando o Henrique de Luna, que era o médico, lá nos primeiros capítulos foi atender André Luiz, ele ainda se sentia injustiçado, se queixava que tinha sofrido, que não era suicida. Então vejam, meus amigos, a mudança fabulosa nessa alma. Isso é inspirador para nós. Em tão pouco tempo ele conseguiu fazer tanto, caminhar tanto, que ainda é um pequenino movimento diante do arco de possibilidades que ele tem, mas é muito para quem há pouco tempo atrás não tinha quase nada. Então ele mudou a postura de rebeldia para uma postura de humildade, reconhecendo que o que recebeu não foi por méritos e o que sofreu foi por única e exclusivamente a sua postura orgulhosa diante de Deus, diante da vida. Estamos compreendendo essa guinada que André Luiz está conseguindo fazer? Ele prossegue dizendo assim: noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Aqui eu já tinha lido, né? Certo, o meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar, vejam só, meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. É inspirador. É uma alma saindo de si mesma e olhando ao redor, fazendo movimentos que
permitam se encaixar nos mecanismos da vida, nos mecanismos de servir e ser servido dentro desse movimento natural a que todos nós estamos sujeitos, porque a lei moral é de sociedade, nós somos codependentes. Então, para a gente explorar um pouquinho esse aspecto de renovação com base na oração, eu trouxe uma pergunta da obra O Consolador e duas perguntas do Livro dos Espíritos que nós já vimos antes, mas que eu retomo porque não é uma simples repetição, nós vamos desenvolvê-las sob outro aspecto. Então, na questão 222 da obra O Consolador, Emmanuel responde a seguinte pergunta: que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Essa expressão toque da alma diz respeito a uma mudança, a um limiar de despertar do espírito. Então está sendo perguntado para Emmanuel o que significa essa expressão. E ele responde o seguinte: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Sinceridade e boa vontade. Quando essas duas virtudes se irmanam, se conjugam, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Sinceridade comigo mesmo, porque isso exige humildade, e com o outro, e boa vontade no sentido de que eu vou me dispor a fazer outros movimentos. Quando esses dois elementos se conjugam, vejam só, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para que possamos compreender a verdade, aquela que Pilatos pergunta para Jesus, que é a verdade. E Jesus silencia, talvez porque visse que Pilatos ainda não tinha sinceridade e a boa vontade para compreender algum tipo de resposta ou tentativa de resposta. Emmanuel diz mais: esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem, aí vejam só que fantástico, na lógica convencionalista do mundo, que é a posição de André Luiz antes desse atual momento. Ele não conseguia fazer esse movimento de conjugação da sinceridade com a boa vontade. Ele estava aferrado à lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos, como ele também estava. Então, André Luiz vivencia, eu me arrisco a dizer, esse chamado toque da alma, porque se conjuga nele aqui a sinceridade e a boa vontade. Quantos de nós encarnados nesse momento estamos nesse esforço? Ou quantos de nós já fizemos esse movimento e estamos apenas levando adiante? Ou quantos de nós ainda precisamos fazê-lo? Fato é que a gente precisa questionar esses dois fatores que Emmanuel nos traz. O quanto há de sinceridade em mim, principalmente no que diz respeito a mim mesmo. E o quanto há de boa vontade em mim, como contraponto ao orgulho, a má vontade, no sentido de renunciar aos meus interesses. São questões que nós podemos nos fazer.
Na questão 659 do Livro dos Espíritos, é questionado qual o caráter geral da prece. E aí, os Espíritos respondem que a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. A adoração. Lembram que André Luiz disse que buscava na prece um ponto de referência para o sentimento. Isso é adorar a Deus. Quando André Luiz busca na prece esse alicerce e pede a Jesus que lhe dê trabalho e forças para cumprir esse trabalho, esse é um movimento de adoração. Os Espíritos terminam dizendo que nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Ele está louvando. Pode não ter sido registrado em palavras, mas o ato de orar, buscando um ponto de referência para a sua transformação, é louvar a Deus. E ele pede trabalho e forças para cumprir esse trabalho. Então vejam a importância da nova atitude mental de André Luiz. Relacionando isso com a questão aqui do Livro dos Espíritos, nós vimos que ele é uma alma muito mais afeiçoada, muito mais próxima a Deus. E que a oração, que ele mesmo diz que antes não tinha importância, agora está estruturando a formação de um novo ser, que está vivendo o que Emmanuel chama de toque da alma. É toda uma construção nova que eu ressalto aqui o papel fundamental da oração. Na questão 660, pergunta-se aos espíritos se a prece torna o homem melhor. Eles respondem sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. André Luiz está fazendo pedidos. E é curioso porque, do ponto de vista do encarnado, a que a pergunta foi feita, os espíritos dizem que Deus envia os bons espíritos. André Luiz está desencarnado e Deus enviou os bons espíritos. Dona Laura e todos os ministros com quem ele tem conversado, Clarencio, Lísias, o próprio trabalhador Rafael, Genésio, são bons espíritos enviados para sustentar André Luiz nesse soerguimento. Estão todos desencarnados, mas são bons espíritos que Deus está enviando, porque a gente aprende com Emmanuel na obra Pensamento e Vida, lá no capítulo 1, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ela reflete aquilo que nós lançamos. Numa outra postura, agora, André Luiz está atraindo companhias salutares, está buscando renovação e atraindo para si bons conselhos, companhias diferentes. Tudo isso pela oração. Vejam a pergunta: a prece torna o homem melhor? A gente poderia usar aqui o exemplo de André Luiz. Na pergunta, sim, veja André Luiz. A prece tornando André Luiz melhor. A prece como ponto de referência para a construção de um pilar sentimental em alguém que quer servir. Eu acabei de falar da obra Pensamento e Vida e eu vou trazer aqui trechos, a mensagem não está completa, eu vou trazer trechos da mensagem do capítulo intitulado Oração para fechar então esse primeiro momento. Vejamos. Emmanuel, melhor dizendo, nos diz assim: a oração
é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. A oração, eu acabei de falar do capítulo 1 do Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só a definição de oração que Emmanuel está nos dando. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior. A alma se projeta em anseios para as esferas superiores a fim de que a alma possa refletir a grandeza dessas esferas superiores. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela na silenciosa mensagem da vibração. Aqui me permitam um relato pessoal, particular. Quando eu comecei a identificar, eu creio que eu já deva ter contado isso em estudos superiores, mas eu vou repetir. Quando eu comecei a entender esses outros prismas, essas novas perspectivas da oração, certa feita eu sentei para fazer uma prece e comecei então, buscando que a prece fosse sentida, balbuciar algumas palavras e lá pelas tantas eu me percebi sem nenhuma conexão vibratória, positiva ou superior, apesar de projetar o meu sentimento. Eram muitas palavras, eram muitas ideias e poucos sentimentos. Eu estou dizendo isso porque Emmanuel nos diz que a fórmula verbal pode ser absolutamente ausente. E aí eu comecei a exercitar, fazer preces sem falar nada. Fechar os olhos, vibrar aquilo que eu gostaria de dizer. Então, se era um agradecimento a Deus, eu apenas vibrava a gratidão. Se era um pedido, eu apenas vibrava esse pedido. Se era um louvor de reconhecimento à misericórdia divina, eu vibrava esse louvor. Essa experiência foi fantástica, porque a oração para mim pareceu ter muito mais profundidade. Então prossegue Emmanuel nos dizendo que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. É o que ele chama de potência celeste no parágrafo anterior. Absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Vejam só, meus amigos, a gravidade dessas afirmações. Quando nós oramos, nos diz Emmanuel, a gente absorve as reservas dessa fonte de poder do universo. E a gente começa a ser capaz de retratar as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Renovação a qual André Luiz está se entregando, usando como pilar a oração. Vejam só, tudo se costurando. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, porque a gente aprende na doutrina espírita, ali no capítulo da Gênese sobre os fluidos, que o pensamento é matéria, ele tem cheiro, tem cor, tem forma. Então, quando a gente ora, a gente coloca em movimento essa força viva e plasticizante do pensamento, imagens essas que, ascendendo às esferas superiores,
tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Como assim? Deus responde os nossos apelos por pessoas encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. As respostas aos apelos de André Luiz vieram por Dona Laura, por Genésio, por Lísias. Não é maravilhoso a gente conseguir entender isso? Deus respondendo a André Luiz nos corações que o cercavam. Deus aconselhando André Luiz pela boca de Dona Laura. Vejam que maravilha! E às vezes a gente diz que Deus não responde às nossas preces. Ele responde. A gente aqui não vê quando a resposta não é a que queremos. Então a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A vontade que ora, prossegue Emmanuel, tange o coração que sente. Olha só de novo a prece como pilar da construção do sentimento, da referência sentimental no serviço que André Luiz quer começar. Produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Parece que Emmanuel está falando de André Luiz nesse capítulo. Finaliza Emmanuel dizendo: pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária a que André Luiz se encontrava, para os cimos da vida vitoriosa. Então, para encerrar esse eixo, meus amigos, a prece pode ser uma atitude mental da construção de um referencial do sentimento em nós. Nós, tão afeiçoados ao intelecto, podemos buscar com toda essa complexidade que Emmanuel nos ensina aqui, que os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos, a prece como recurso para fortalecimento do sentimento, do amor, da intuição com a qual nós vamos nos vinculando às esferas superiores. Imaginem o que isso significa para nós nesses dias tão atribulados do planeta. Dias atribulados, no entanto, dias de oportunidade para aqueles que temos a honra de estar encarnados nesses dias, provando o nosso esforço, o nosso valor a partir do investimento que foi feito em nós. Avancemos então para a segunda parte. Voltando para nosso lar, vamos ver aqui outro trecho em que André Luiz, agora na posição de narrador, nos diz o seguinte: satisfeito, notava ele no fundo de meu coração a sinceridade viva. Ele está falando de Genésio, né? Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser, mais uma vez, a renovação.
o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha os lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Olha só a sinceridade que Emmanuel nos falou na pergunta do Consolador. Sinceridade e boa vontade. Para que você possa entender a verdade quando a alma é tocada verdadeiramente. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço, isso é a boa vontade. Lembram que o Emmanuel falou sinceridade e boa vontade? Fantástico, porque tudo se conversa. Sinceridade e boa vontade. André Luiz é sincero com ele mesmo. Eu me recordo quando nós estudamos o capítulo em que ele vai ser entrevistado ali pelo Clarencio, a entrevista é realizada aos pares, se recordam? E a senhora que é atendida juntamente com ele é totalmente contaminada de má vontade, tudo é muito difícil. E aí é até um pouco engraçado o capítulo, porque André Luiz começa a se perguntar se realmente devia estar ali. Talvez começando a entender o movimento que ele ia precisar fazer e que deságua nisso aqui, ó. Sinceridade consigo mesmo. Nós buscamos muito a verdade, mas nós somos muitas vezes pouco sinceros conosco mesmos. Como compreender a verdade sem ser sincero consigo? Como compreender a verdade nos enganando a nós mesmos? E aí o Genésio então diz: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, prossegue Genésio, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. É interessante a gente perceber que na fala de Genésio tem a resposta de Deus, mais uma vez, aos apelos de André Luiz. Mas é mais interessante ainda que Genésio nos diz que aqui no plano terreno, a gente felicita alguém quando essa pessoa atinge uma prosperidade financeira ou uma exposição social. Meus irmãos, no mundo espiritual, mais admirado é quem consegue compreender, ter esforço próprio, humildade sincera. Vejam como muda os valores. Como se invertem os valores. Mas, apesar de tudo, André Luiz ainda não está liberado para trabalhar. Genésio pede que ele visite, observe
e continue examinando com esse espírito de serviço. Muito bem. Como última parte do nosso estudo de hoje, eu trago então uma reflexão que está na obra Vinha de Luz, no capítulo intitulado Como Cooperas, também de autoria do benfeitor Emmanuel. Eu trago essa mensagem, eu finalizo com ela, porque esse segundo eixo que nós estamos analisando tem como tema a boa vontade, o espírito de serviço, que é o que André Luiz está desenvolvendo. Então, nessa mensagem, Emmanuel pergunta para nós: como estamos cooperando? E Emmanuel faz essa pergunta e as reflexões que se seguem interpretando, fazendo a interpretação de um trecho que está em 1 Coríntios 2,12, onde nós lemos: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, Emmanuel, sendo um exímio intérprete do Evangelho, tirando o espírito da letra, pega essa frase: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, e gera uma pergunta que é o título da mensagem: como cooperas? Ele nos diz: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as ações delituosas em séculos de experiências incessantes. Esse é o espírito do mundo. Em André Luiz, o médico, orgulhoso, egoísta, vaidoso, centrado em si mesmo, com intelecto exacerbado. Esse é o espírito do mundo. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos, a palavra de novo, renovam a oportunidade de progredir a cada dia a fim de descobrirmos a glória eterna que a infinita bondade nos destinou. É o momento que André Luiz está vivendo nesse capítulo. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Eu me lembrei agora de uma fala de um benfeitor espiritual em um centro espírita que eu trabalhei muitos anos. E o benfeitor nos dizia o seguinte: o trabalho é de Deus, mas a oportunidade é nossa. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. O campo de trabalho é de Deus, o serviço é de Deus. Mas as ações que nós faremos nesse campo de trabalho, nesse serviço, nem sempre provém de Deus. Aí é que está a divisa entre a boa vontade, na pergunta que Emmanuel está fazendo: como cooperas? Estamos compreendendo? Ele prossegue dizendo o seguinte: coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. Todo lugar, não só nos trabalhos de caráter religioso, no centro espírita ou em outra escola religiosa, mas nos laboratórios, nas oficinas, nas fábricas, enfim.
Em todas essas oficinas coexistem a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para cultivá-la no crime, utilizá-la no crime, melhor dizendo. O trabalho é de Deus, mas como nós utilizamos a nossa postura nessa oportunidade é por nossa conta. Ele traz mais alguns exemplos. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Essa pergunta é o grande salto de transformação que André Luiz está fazendo. É como se Dona Laura, no capítulo anterior, tivesse perguntando para ele: André, como você está cooperando? Ou como você quer cooperar? Porque as oportunidades estarão aí. Mas o que você fizer delas tem que ser diferente do que você já fez. Você tem que se renovar para cooperar verdadeiramente. Aí entra o componente da oração como ponto de referência do sentimento, que é, na metáfora aqui da paralisia do Evangelho, é onde André Luiz é paralítico, é no sentimento. Finaliza Emmanuel dizendo o seguinte: lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós. Aqui vem outra perspectiva, e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Há serviço divino dentro de nós e fora de nós. Quando a alma está fixada no intelecto, geralmente ela se atira ao serviço fora dela, desavisada de que esse serviço fora dela, para que possa ser bem cumprido segundo os parâmetros da lei divina, carece de um serviço dentro dela. André Luiz queria trabalho fora de si. Ele queria ação, mas não queria trabalho dentro de si. Então, para que a gente possa responder a pergunta como cooperas, é preciso que a gente identifique como está o serviço não somente fora de mim, mas dentro de mim. Porque o serviço fora de mim, a oportunidade, o contexto, é da conta de Deus. Mas a forma como eu faço esse serviço com maior sinceridade, boa vontade, renovação e sentimento é da minha conta e eu responderei pela forma como eu estou cooperando. Essa é a segunda grande lição do capítulo de hoje. Depois da prece, como ponto de referência para a construção do sentimento, nós nos perguntarmos como estamos cooperando é fundamental para conseguirmos avaliar se estamos fazendo bom proveito das oportunidades que vêm de Deus, mas que a utilização é da nossa parte. Eu não estou me referindo aqui só às atividades da casa espírita ou da igreja que você frequenta. Eu estou me referindo ao teu trabalho, aos teus momentos com os amigos, às nossas relações familiares em que somos chamados a cooperar muitas vezes em diversos momentos. Como estamos cooperando? Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós.
não caiamos no erro do velho André Luiz, querendo executar tudo fora de nós, achando que é o volume de coisas que interessa, ou a excelência só do serviço no sentido exterior. Há serviço divino fora de nós. O aproveitamento do serviço fora de nós depende do aproveitamento do serviço divino dentro de nós. Esse é o mergulho que nós precisamos fazer. E como a gente já viu que tudo está se conversando, quem busca avaliar a qualidade do serviço divino dentro de si, fatalmente vai chegar na identificação da necessidade da oração como ponto de referência da construção do sentimento, como André Luiz nos sugere tão sabiamente. Então, novas perspectivas. É isso que esse capítulo nos traz. E nós somos muito gratos a André Luiz por isso. Correr um olho pelo capítulo, ler, não nos dá essa profundidade de análise que quando a gente estudando junto aqui, trazendo outros autores, nós conseguimos construir. Então, o nosso sentimento é de muita gratidão, porque nós temos material para refletir longamente até o nosso próximo estudo em torno desses dois eixos que André Luiz nos trouxe, então, nesse capítulo. Temos novas perspectivas e devemos sair hoje inspirados pela possibilidade que André Luiz nos demonstra de sermos melhores. Perfeitos vai demorar, mas melhores podemos em curto tempo. Basta, dizem os espíritos, vontade. Menos esforço, mais vontade. E é isso que André Luiz está demonstrando ter aqui, vontade. Vontade. Meus amigos, gratidão pela presença de vocês aqui conosco. Deixem aí as perguntas de vocês nos comentários. Nós vamos responder no primeiro sábado de fevereiro, na nossa live dedicada a perguntas e respostas, naquele bate-papo maravilhoso que a gente tem sempre no primeiro sábado de cada mês. Compartilhem o vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar, não somente desse estudo, mas todos os estudos da plataforma Conhecendo o Espiritismo e de todas as pessoas que nesse momento do planeta se esforçam para fazerem mais luz aos corações que necessitamos dela. Um abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe. Até o próximo sábado.